Do Ricardo, a gente vai falar com outro Ricardo, porque o Paulo Guedes, que deve assumir o Ministério da Fazenda no governo de Jair Bolsonaro, deu uma entrevista e fez declarações que incomodaram os países membros do Mercosul. O economista disse que o bloco não é prioridade na futura gestão do país e que o bloco econômico, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é muito restritivo e com inclinações bolivarianas. Então a gente vai falar com outro Ricardo, lá em Porto Alegre, o nosso comentarista Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, o Brasil pode sofrer de alguma maneira alguma retaliação desses países do bloco por conta dessa declaração? Não é perigoso se indispor assim logo de cara com esses parceiros econômicos? Uma ótima noite para você. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Bem-vinda das férias, né? A semana que vem já tivemos a volta da nossa chefe, a Carol, que está já nos dominando aí, mandando em todos. Então, a equipe retornou a equipe titular. Estamos completos. Exatamente, embora os substitutos também andaram muito bem. Mas essa questão do Paulo Guedes é uma coisa que está me preocupando, porque eu estou com esperança que o presidente eleito Bolsonaro já vá para Brasília e se reúna com essa turma dele e ponha a ordem na casa, né? Porque cada um vai dizendo uma coisa sem sentido que nem é da sua competência. Essa questão do Mercosul estaria na competência do Ministério de Relações Exteriores para tentar criar uma situação de convívio melhor entre os países, que já é difícil. E ele faz esse tipo de declaração, chamando que não terá relações com os países bolivarianos, mas o Paraguai está com um presidente de direita até lá. A Argentina também tem o Macri, né? O Uruguai, que embora o presidente Tabaré seja da Frente Ampla lá, ele não tem esse viés também bolivariano. Então já começou por aí a falta de conhecimento do futuro ministro Paulo Guedes, e dizer que são países bolivarianos. Claro que o Mercosul não é um bloco econômico. O Mercosul é um acordo aduaneiro mal constituído, com situações aí que são muito prejudiciais e algumas vezes ao Brasil, especialmente o que vem acontecendo no Paraguai, que tem tributação muito baixa. As indústrias brasileiras estão indo se instalar no Paraguai para vender para o Brasil. E também os três países têm uma competição especialmente com a região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque produzem mais ou menos as mesmas coisas. Então, se funcionasse como um bloco, poderiam tentar acessar com seus produtos outros países, buscando mercados em conjunto. Poderiam criar aí uma condição não de competição entre si, mas também de alcance de novos mercados. Mas realmente nunca funcionou como bloco. Trata-se de um acordo aduaneiro que funciona mal. A questão da competição tributária entre os países. O Brasil vende máquinas e implementos para o Uruguai e a Argentina sem impostos, termina trazendo custo menor de produção naqueles países, e que os produtos de lá terminam competindo, vendendo no Brasil por preços inferiores que os nossos. Então, essa questão do leite que nós tivemos aí o ano passado, um grande problema. Então, realmente, o governo Bolsonaro precisa sentar em uma mesa e organizar como vão falar sobre as coisas. A mesma coisa, já comentei aqui na quinta-feira passada, essa questão do Ministério do Meio Ambiente com a fusão com o Ministério da Agricultura. São coisas diferentes. Os nossos queridos telespectadores, nas suas manifestações, enxergam que o Ministério da Agricultura tem esse vínculo exclusivo com a agricultura, que é forte realmente. Mas ele atende outras tantas coisas, as áreas urbanas, e ele tem uma imagem para o exterior importante de sua existência, e que ele funcione bem, evidentemente sem prejudicar as atividades, como em alguns casos vinha acontecendo até hoje. Então, realmente, hoje também houve uma dissonância aí entre a equipe do novo presidente em relação à reforma da Previdência. O querido amigo Onix falava que terá que fazer emendas na reforma da Previdência para ela ser aprovada esse ano. Já o vice-presidente Mourão, numa entrevista que escutei hoje, que ela tem que ir assim como está, não tem que haver modificação nenhuma para que não tenha o desgaste o ano que vem. Então está faltando unificação nesse discurso, precisaria que eles conversassem, e eu espero que a partir da semana que vem, que parece que vão se reunir em Brasília para fazer a transição dos governos, que isso aconteça e tenhamos aí uma linha
de alguém que fale pelo governo, pelo novo governo, e não haja essa dissidência aí das manifestações. Uma informação para encerrar, que parece que a semana que vem o presidente Temer deverá sancionar a lei, transformando a medida 842 em lei, e com isso a questão da prorrogação do Fundo Rural, aquelas questões das dívidas do Nordeste, das dívidas de PES em securitização, passariam a vigorar, então, com a prorrogação para até o final do ano do Fundo Rural, especialmente, está trazendo grande angústia aí a todos os produtores brasileiros. É com você, Sueli. Doutor Ricardo, eu tenho mais uma perguntinha, porque a gente tem um tempinho e eu queria aproveitar a sua opinião a respeito da fusão. Você citou aí que hoje a equipe de governo do Bolsonaro anunciou aí a fusão de alguns ministérios, entre eles do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura. Na sua experiência no agronegócio, de anos de experiência no agronegócio, quais são as perdas e ganhos dessa decisão da nova equipe de governo? Não, eu acho que o Ministério da Agricultura, primeiro que ele é um ministério que precisaria encher de tinta a caneta do Ministério da Agricultura, sempre tem uma caneta muito vazia, né? O ministro tem pouco poder nas decisões, então ainda trazer essa estrutura do Ministério do Meio Ambiente para dentro do Ministério da Agricultura, que são coisas diferentes, são estruturas diferentes, eu acho que não dá certo. Nós temos até, como eu disse antes, para a visão externa, temos que ter um país que tenha o meio ambiente como nós temos, com toda essa riqueza que tem o nosso meio ambiente, nós não podemos deixar dúvidas para o mundo que nós estamos tratando ele bem e também que o nosso agricultor tem e sabe da importância do meio ambiente para a produção brasileira, para seu acesso aos mercados externos. Então, eu acho que realmente não é uma boa, não é? Nós teríamos já é um ministério esvaziado, o Ministério da Agricultura, teríamos aí essa dificuldade trazendo esse Ministério do Meio Ambiente, que atende também as áreas urbanas, sobre todos esses licenciamentos que tem e que estão vinculados a ele. Também eu acho, já comentei aqui a semana passada, eu acho que seria mais adequado vir para dentro do Ministério da Agricultura, o ex-Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, tirando essa questão da reforma, mas trazer para que o nosso agricultor familiar ele tenha realmente uma atenção que ele não tem tido, uma assistência técnica, que a Constituição lá no 187 diz que deve haver assistência técnica, juros favorecidos, seguro rural, isso tudo não existe. Então me parece que se é para aglutinar os ministérios, tem que tirar esse puxadinho que fizeram, botando a agricultura familiar lá dentro da Casa Civil, do Ministério da Casa Civil, para dentro do Ministério da Agricultura, trabalhando com dois departamentos, um para a agricultura familiar e um para a agricultura empresarial, que são aparentemente iguais, mas precisam realmente ter políticas diferenciadas de estímulos para uma de uma forma e estímulos para a outra de outra forma. Então, eu acho mais adequado, se é para unir ministérios, que se traga novamente o Ministério do Desenvolvimento Agrário para dentro do Ministério da Agricultura, tratando da agricultura empresarial e da agricultura familiar neste ministério, então, e com tinta dentro da caneta para que o ministro tenha poder de decisão. É isso aí. É importante, né, doutor Ricardo? Tá aí a opinião do doutor Ricardo Alfonsin, nosso comentarista, falando ao vivo de Porto Alegre. Um abraço, doutor Ricardo, uma ótima noite para você. Um abraço. Quinta-feira ao vivo aí contigo. Combinado, estaremos aqui.